aos 20 anos se converteu, e dos 13 aos 20 anos viveu na delinquência, comandando tráfico de droga no Rio de Janeiro. Uma situação incrível. Eu creio que hoje ele dará mais algumas pinceladas nessa área, e do que o Senhor fez com esse homem. E mais de 30 anos, 36 anos, conheceu o caminho de Jesus e nunca mais largou. E tem uma história de vitória, uma história para mostrar o poder de Deus na nossa vida, e como o Senhor tem trabalhado. E isso é uma lição muito grande para o meu coração e para a vida de cada um de vocês, que vocês saiam daqui cheios do Espírito Santo, tocados e servindo o Senhor com mais zelo. Eu quero orar para o pastor Renato, esse servo de Deus, que hoje estará aqui e amanhã já está voltando ao Rio de Janeiro, lá onde está com a família. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar, estender as mãos para esse servo. Senhor Deus, bendito seja teu nome. Muito obrigado. Aqui estão, Senhor, teus filhos, teus servos. Nós, Pai, curvamos a nossa cabeça diante do teu trono, porque tu és o nosso Deus. Nós temos sede de ti, e sabemos que a nossa vida não irá a lugar nenhum se o Senhor não estender a mão direita sobre nós. E por isso, Pai, nós aqui, já que louvamos o teu nome, oramos a ti, declaramos que o nosso coração está agradecido, porque o Senhor nos resgatou da vileza do pecado. Mas queremos te servir melhor, queremos te amar mais, queremos ter uma comunhão melhor com os outros, servir a ti com alegria e ousadia. Ó Deus, há muito que acontecer na nossa vida, e por isso que nós estamos aqui nessa noite. E eu peço por todos que vieram, todos que estão vindo aqui, Senhor, cultuar o teu nome nesse lugar, independente da denominação, mas que todos saiam daqui cheios do Senhor, que a começar por mim, sejamos tocados pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, colocamos a nossa mão sobre a vida do pastor Renato, que ele também seja esse servo de Deus, boca de profeta do Senhor, usado para abençoar as nossas vidas nessa noite. E assim, Senhor, como tu tens usado este homem durante esses anos, e sustentado, e a sua família, mais uma vez, a tua graça esteja com ele. Amém. Bendito seja o teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, fique de pé, porque ele vai ler a palavra e você já aproveita. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Gênesis capítulo 12. Vamos ler. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que hei de te mostrar. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Abraão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido. E as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram da terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até ao longe de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estava então os cananeus da terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente de Ai, ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor,
e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão, seguindo ainda mais para a banda do sul. Ainda com a Bíblia aberta, capítulo 21, verso 8. E cresceu o menino, e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Digo amém? Amém. Podem sentar. Meus irmãos, eu quero agradecer de coração, tá? a essa receptividade do pastor desta igreja, ao carinho que os irmãos têm me dado durante esses 2 dias que eu estou aqui. Eu tenho sido bem tratado, ganhei até presente, ganhei essa camisa de presente, e eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, que o Senhor abençoe de uma forma grandemente. Amém? Amém. Eu fui traficante de drogas, mas aproximadamente com uma semana que eu estava dentro da igreja, que eu tinha aceitado Jesus como meu Salvador, tinha largado meu revólver, e uma coisa sobrenatural aconteceu comigo. Eu perdi o desejo de usar cocaína, que era uma coisa que eu não conseguia parar. Mesmo quando eu estava doente, desenganado, eu sofria muita pressão, porque mesmo em cima de uma cama, eu pedia aos meus enfermeiros para preparar droga para mim, porque eu não conseguia ficar sem. E quando eu entrei dentro da igreja, que eu aceitei Jesus, que o Senhor me libertou, eu perdi a vontade de usar cocaína. E entrou uma alegria muito grande dentro de mim, que eu não sabia explicar. Eu nunca tive experiência com igreja, eu nunca tive experiência com Deus. E a minha primeira semana na igreja foi assim uma coisa impactante, tremenda. E eu queria dormir dentro da igreja. Era tão bom que eu pedi o pastor da igreja para deixar eu dormir na igreja. Eu falei: pastor, deixa eu dormir aqui. Ele disse para mim: não, irmão Renato, não pode. E eu sentava no primeiro banco e eu descobri que o pastor usava dentadura, de tanto olhar para a boca dele assim. Eu era o primeiro a chegar e eu era o último a sair. Mas quando eu procurei o pastor, depois de uma semana, eu disse para ele a minha realidade. Porque o gabinete pastoral é uma coisa que é direito de todos os membros de uma igreja. E aí eu fui nesse gabinete, pedi oração. Eu disse: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque lá na Falante Vermelha, quem entra não sai. E eu estou uma semana sem voltar na Zona Sul. Larguei tudo lá, larguei meus segurança, estou aqui na igreja. E eu vou ter que ir lá no comando. Porque se descobrirem que eu estou aqui na igreja, eles vão vir aqui atrás de mim. E eles vão me matar. E eu falei para eles que existia uma lei entre os traficantes do Rio, naquela época, isso há 40 anos atrás, pouco mais de 40 anos, que
quem entrasse crime organizado, ele tinha que dar 5 passos numa mesa onde estava sentado um comando. Então você chegava ali, entregava a arma, entregava o que tinha, que nada era nosso, tudo era da falange, e você tinha que dar 5 passos de costas, sem levar um tiro. Se você conseguisse dar 5 passos, pronto, você estava perdoado. Então era uma lei para ninguém sair. E eu fiz parte da criação dessa lei. E eu falei para o pastor, eu disse, olha pastor, eu vou ter que ir lá e vão me matar, não vão deixar eu sair. E eu me lembro que o pastor olhou para mim e disse assim, meu filho, eu vou te ensinar uma arma que tem muito crente que não conhece. Quando ele falou arma, eu fiquei espantado. Eu falei, arma, pastor? Se é, diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. Aí o sangue de Jesus tem poder. Ele disse, repete. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. E fala mais uma vez, o sangue de Jesus tem poder. Gostei, mas pois essa é a arma. Você vai lá, clama pelo sangue, a igreja vai orar e confia em Deus, porque Deus tem uma promessa na tua vida. Quando eu ia saindo, já conformado, né? Ele disse assim, irmão Renato, me diga uma coisa, o que é que você tem? Eu disse, pastor, eu tenho um apartamento, eu tenho uma frota de 15 táxis, eu tenho uns carrinhos, tenho dinheiro, tenho joia guardado no meu apartamento, tudo com droga. Ele disse, você quer que a mão de Deus esteja sobre a tua vida? Eu disse, quero. Você quer continuar sentindo esta alegria que você está sentindo? Eu disse, quero. Quer mesmo, irmã? Quero. Você quer que o Senhor cuide de você eternamente? Eu disse, quero, pastor. Quer mesmo? Então você vai fazer uma coisa. Como foi que tu entrou para esta vida? Eu disse, somente com a roupa do corpo. Ele disse, então pronto, então você vai sair com a roupa do corpo. Irmão, olhei para a cara do pastor, sentei no banco da igreja revoltado, falei, rapaz, esse pastor é maluco, rapaz. Levei tiro, sofri tanto para ter o que eu tenho, e agora ele está mandando eu sair com a roupa do corpo. Esse cara é maluco. E Deus colocou um irmão chamado Geraldo, um pretinho, que ele sempre estava do meu lado. E ele disse, irmão Renato, calma, irmão Renato, é assim mesmo, confia no Senhor. E eu, pronto. E foi com a roupa do corpo que eu saí da falange vermelha e consegui, com o sangue de Jesus, dar os 5 passos. Mas você vive esse mundo aqui, mas daquela porta para fora você começa a viver a sua realidade. Quando você entra na sua casa, aí você está vivendo a sua realidade de vida, que é diferente desse mundo que está aqui hoje, agora. Então, eu de morador da Zona Sul, virei jornaleiro de trem, olha só. De morador da Zona Sul, eu catava papel na rua, para poder sobreviver. Eu catava ferro velho. Ninguém queria me dar emprego. Quem é que vai dar emprego a uma pessoa magra, esquelética por causa das drogas? Quem é que vai dar emprego para uma pessoa que foi jurado, procurado, pedido? Ninguém ia dar. Então, eu trabalhava na Central do Brasil e na Praça 15, quando a barca funcionava a noite toda, e eu vendia jornal.
para poder sobreviver. Foram momentos muito difíceis que eu passei na minha vida. Para chegar aqui hoje, para estar aqui. Esta caminhada não é fácil. Mas por que eu li esse texto? Eu li esse texto porque Deus, um dia, chamou Abraão e disse: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu irei te mostrar. E Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou para ele ir para Canaã. Só que, da promessa que Deus fez ao cumprimento da promessa, iriam se passar 25 anos. Desde quando ele saiu até o dia que Isaac nasceu. E eu estava lendo isso aqui, e eu estava vendo que o seguinte: existem promessas na vida da gente que elas se cumprem a curto prazo. Tem pessoas que entram na igreja com uma semana, irmão, já querem isso aqui, ó. Pastor, me dá um microfone, eu quero dar um testemunho, eu quero, pastor, eu já recebi uma vitória. Mas já, irmão, já, uma semana. É promessa que se cumpre a curto prazo. Existem outros que já é a médio prazo. Demora um pouquinho, 1 ano, 2, está aqui. Aí um dia, sem menos esperar, a bênção vem. Aí ele fica alegre, feliz. E existem promessas que elas só vão se cumprir a longo prazo. Vai demorar. E a promessa que Deus fez a Abraão não era nem a curto nem a médio, mas era a longo prazo. Ela ia se passar 25 anos de espera para que Abraão pudesse receber aquilo que Deus falara com ele. Eu vou te fazer uma bênção, vou abençoar em ti, serão benditas as famílias da terra. 25 anos iriam se passar. E aí, eu quero nessa noite dividir esses 25 anos em 3 fases. Por quê? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que da saída de Arã até Canaã, nesse período, Abraão, ele iria levantar para Deus 3 altares. Diga comigo, 3 altares. 3 altares. Ele iria levantar 3 altares. Então vamos dividir 25 por 3. Vai dar uma média de 8 e pouco, né? 8. 3 vezes 8, 24. 8 e pouco. Então ele saiu de Arã e ele, vamos dizer assim, de 8 em 8 anos, ele iria levantar um altar. Ele fez 3 dos 25. Tá? Então, ele chegou a um altar que foi no lugar chamado Carvalho de Moré. Carvalho de Moré. Ele saiu daqui pela fé, saiu daqui sem saber onde era Canaã. Deus falou para ele: eu vou te mostrar onde é que é. Ele saiu daqui com um propósito, só que ele caminhou 3 anos. Deus falou aqui para ele: vou abençoar você, vou fazer você uma grande nação, vou abençoar, vou fazer com que as pessoas te abençoem, vou fazer que aqueles que te amaldiçoem sejam amaldiçoados, quem te abençoar serão abençoados. Então ele estava de posse de uma promessa. Então ele caminhou porque ele tinha que ir. Canaã era o alvo, Canaã era o objetivo dele. Foi lá que Deus falou: tu vai para lá, sai daqui e vai para lá. Então ele pegou a esposa,
pegou os animais que tinha, os empregadinhos que tinha, foi embora. Mas quando chegou em Moré, quer dizer, caminhou 8 anos. Em Moré, ele levantou um altar. E eu quero dar o nome deste altar como se fosse o altar do encorajamento, hein? Onde o Senhor iria encorajar Abraão. Esse altar é o altar da lembrança. É como se esses 8 anos foram suficientes para Abraão se esquecer, porque quando a promessa demora, a nossa tendência é se esquecer dela. Quando ela custa vir, a nossa tendência é a gente se acomodar e a gente se esquecer. Tem pessoas que recebem bênção hoje e ela diz assim: ah, Deus me deu uma grande bênção. Ah, você já esqueceu que anos atrás tu orou por isso. Mas Deus não se esqueceu. Você se esquece. Então, quando eu estava vendendo jornal, quando eu estava catando papel da rua, tinha dia que eu não tinha o que comer. Ninguém queria me dar emprego. E eu nesta caminhada de crente na igreja, com a Bíblia na mão, pedindo oração aos irmãos. Mas eu me lembrei, eu sempre, pastor, me lembrava do dia da minha conversão. Quando Deus falou comigo. Quando Deus usou o pastor para colocar a mão no meu peito, dizia assim: Deus manda te dizer que tu não vai morrer. Eu estava desenganado. Deus manda te dizer que você vai casar. Eu disse: Deus manda te dizer que você vai ter filhos e netos. Deus manda te dizer que você vai atravessar fronteiras. Eu disse: E aí eu comecei a chorar, porque uma coisa é você viver, outra coisa é você saber que Deus tem uma promessa para a tua vida. É diferente de viver por viver. Quem vive debaixo de uma promessa é diferente. O importante para nós não é o cumprimento da promessa, é saber de que você vive debaixo de uma promessa. Isso é que é importante. Se ela vai ser curto prazo, médio prazo, longo prazo, isso é problema de Deus. Mas o importante é que você está debaixo de uma promessa. Então, nesse período, dessa fase difícil da minha vida, teve momentos, pastor, que eu fraquejava. Eu disse: ai meu Deus, esse negócio de crente não é fácil. Eu tinha carro zero na garagem, estava andando de ônibus, larguei tudo. Eu cheirava a cocaína com nota de $100, não tinha nada, nem um centavo. Eu saí com a roupa do corpo. Fiz o que o pastor falou. Deixei tudo que eu tinha no comando da Falange. Fiz com que o comando da Falange assumisse meu apartamento, os carros, pegasse tudo. Foi tudo que eu consegui durante esses anos todos de droga. Toma aqui, eu não quero mais. Os caras pensaram que eu estava doido, que eu estava maluco. Assim, doidou. Mas nessa caminhada que a gente tem da vida, você está caminhando em direção a Canaã celestial. É preciso que você levante um altar ao Senhor, como Abraão levantou o altar no Carvalho de Moré, que era o altar onde Deus iria lembrar Abraão. Era onde Deus falou para ele ali: Abraão! Quando ele levantou o altar, Deus confirmou. Diz aqui que Deus falou para Abraão, disse, e o Senhor, e apareceu o Senhor a Abraão, e disse: a tua semente darei esta terra. Era como se Deus dissesse para Abraão: você não pode se esquecer da minha promessa. O que te motivou a sair dali para ir para lá, você não pode se esquecer. Então, Carvalho de Moré era o local onde Deus iria lembrar Abraão.
pessoa que está do seu lado, diga assim: você não pode se esquecer da promessa de Deus na tua vida. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai te honrar. Você tem que ter paciência, que vai chegar a hora. Você está entendendo? Levanta a tua mão e dá glória para Ele. Esse altar é o altar da lembrança. Quem falou foi Deus. Quem disse foi Deus. Você não pode se esquecer. Quantas das vezes nessa minha caminhada eu disse: meu Deus, dá vontade de chutar o pau da barraca, dá vontade de olhar para trás, dá vontade de largar tudo, dá vontade de recuar. Não recue, não largue, não deixe o teu chamado, não deixe o que Deus colocou na tua mão. Faz aquilo que Deus colocou na tua mão, faça com amor e carinho. Aguarde a promessa do Senhor, porque se Ele falou, Ele vai cumprir na tua vida. Quantos nessa caminhada larga o chamado ministerial? Quantos nessa caminhada desiste? Se o seu chamado é louvor, vai lá para o mundo cantar. Não teve paciência. Seu chamado é cuidar de crianças, seu chamado é ministério de ensino. Quantos tem um chamado evangelístico e ele vai e desiste? Não! Levanta nessa noite o altar da lembrança. Olhe para trás e veja quanto Deus tem te dado. Olhe para trás e veja quanto Deus é bom na nossa vida. Eu poderia hoje estar debaixo de 7 palmos de terra. Eu poderia hoje estar no banco 1. Mas hoje eu estou aqui, adorando o Rei dos Reis. Hoje tu está sentado aí. Tu poderia estar num motel, tu poderia estar numa boca de fumo, tu poderia estar num barzinho enchendo a cara essa hora, mas hoje você está aqui na casa do Senhor. Catuca a pessoa do seu lado e diga assim: você não pode parar. Lembre da promessa do Senhor. Amém? Mas olha, irmão, esse altar de 8 anos aqui, em Carvalho de Moré, Abraão olhou e disse: fez Abraão lembrar, né? 8 anos. Não nascia filho, não nascia nada. Imagina no começo da promessa, né? Como é que é? Sara, eita, você mãe. Abraão passou 8 anos, passaram 8 anos, nada de vir filho. Como é que estava Sara? Como é que estava Abraão? Não, mulher. Já não era mais como antigamente. Já não era mais naquele gás. Então às vezes a gente começa na igreja com todo o gás, mas chega uma hora e você tá, meu Deus, cadê? Cadê minha bênção? Cadê minha promessa? Cadê? Aí o Senhor fala: levanta o carvalho aí de Moré aí, levanta o altar. E Deus ratifica: eu vou te dar esta terra, Abraão. Levanta essa cabeça. Agora olha para a pessoa do seu lado, porque Deus falou para Abraão: continue andando. Diga para a pessoa do seu lado: tem que continuar andando. Tem que andar, olha lá, Canaã. Canaã está lá. É lá que eu te quero. É para lá que tu tem que ir. Abraão aqui, ó, cansado, 8 anos, já a promessa não se cumpre. Eita, meu Deus. Vamos embora, sabe? Tem que andar. Andaram mais 8 anos, ó. Não nasce Isaac. A idade vai chegando. O camarada vai ficando velho. Sara vai murchando igual um maracujazinho. E lá está o cara andando. Para Canaã. E ali diz que eles foram para Betel. Diga Betel. Isso. Diz aqui, ó: e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda em Betel, ao ocidente,
e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Irmãos, quando tu lê isso aqui, tu vai ver que Betel, a partir desse altar, Deus prosperou Abraão. Foi a partir daqui. O altar de Betel, Deus multiplicou os gados, multiplicou as ovelhas. O cara ficou muito rico a partir de Betel. Betel é como se fosse aquela fase assim, boa, sabe, irmão? É um refrigério. É hora que Deus, se você está caminhando, está na bênção, você não desanimou, então agora eu vou te botar um pouquinho em Betel. Aí Betel quer bênção. Quem é que não quer Betel? Betel é jantar fora, comer sushi. Ah, eu adoro sushi. Betel é comer sushi, uma picanha, né, pastor? E aí, vamos embora para a churrasqueira? Betel é dinheiro para você ir para o shopping, comprar uma roupa a hora que tu quiser também. Glória a Deus. Troca o carro, né? E é aquele sofá velho, tu joga fora. Eu fiquei hospedado na casa de uma irmã. O irmão disse, pastor, o senhor vai ter que ficar na minha casa. Eu disse, tá bom, né? A igreja não tem condições de pagar hotel. Eu vai dormir aqui na sala, tá? Você pode? Eu disse, não. Dorme em qualquer lugar. Aí forrou um colchão lá na sala. E eu deitei e tô vendo um negócio assim. Eu disse, Senhor, eu estou tendo visão. E o negócio vai. Eu parei e fiquei olhando assim, bem calmo. Daqui a pouco eu olhei para a cara, tinha um camundonguinho me olhando. E eu pensei que ele estava só, mas ele estava com a família inteira. Meu irmão, não consegui dormir. Aquele camundongo passava para um lado e para o outro a noite inteira. E eu apavorado. Rapaz, tu imagina, eles estavam escondidos, sabe onde? No sofá da irmã. Aí Betel, você vai lá, compra um sofá novo, joga aquela desgraça fora. Compra aquela geladeira de marca, né? Puxa, tô em Betel, troca o carro, compra uma moto. Quem é que não quer Betel, irmão? Quem é que não quer essa fase da vida? Ter um sobrar para você chegar na igreja. Ei, pastor, como é que tá? Ei, tô bem, tô trazendo um dízimo gordo aqui, pastor, tô em Betel. Vou dar uma oferta aqui para ajudar na obra, social. É Betel. Betel, irmão, Betel. Quem anda na obediência vai chegar em Betel. Quem anda na obediência, ele não vai ficar no deserto, não. Ele vai ter uma hora que ele vai chegar e Deus vai dar um refrigério. Quem quer o refrigério de Deus aí? Quem anda na obediência vai chegar em Betel. Então Abraão chegou em Betel. 16 anos, irmão. Ó. Aí levanta o altar em Betel. Aí Deus prospera. Deus supre, Deus honra. Ai, irmãos, eu passei por Betel. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu não perseverasse, eu não seria o que sou hoje. Mas hoje eu sou casado, tenho 4 filhos, tenho 6 netos. Sou um pastor respeitado aonde eu piso. Sabe por quê? Porque eu não desanimei. Mas um dia Deus me colocou em Betel, prosperei, supriu as minhas necessidades, nunca me deixou passar fome, me deu força para criar minhas 4 filhas, me deu saúde. Betel é bom. Ali Deus prosperou. Abraão levantou um altar. Eita, Senhor. Quem quer Betel aí? Levanta a mão. Vou orar para você ficar em Betel. Só que Deus falou para Abraão. Catuca a pessoa, só diga assim: tem que continuar andando. Diga assim: teu lugar é Canaã. Não é Betel. Aí tu vai dizer:
meu Deus, eu estava tão alegre. A mensagem podia terminar aqui, pastor, em Betel. Mas não. Deus olhou para Abraão e disse: ei, continua andando. Teu lugar não é Betel, teu lugar é Canaã, é lá. A promessa é para lá. Parar aqui não vai ficar. Eu acho que quando Abraão saiu com Sara de Betel, ele deve ter saído assim, ó. Vamos, mulher. Aí Sara assim: ô filho, vamos ficar aqui, meu velho. Aqui tá tão bom. Aqui tem tudo, olha que coisa boa, aqui tem dinheiro. Nossos carros. Fica aqui, meu velho. Não, vambora. Vem, mulher, vambora. Eu acho que ele saiu de Betel olhando para trás, com vontade de olhar para trás. Por quê? Porque era muito bom Betel. Mas ele tinha que caminhar mais 8 anos. E esta caminhada, a primeira foi uma renovação, a segunda foi prosperidade. Aí quando ele caminhou, ele foi para um lugar chamado Manre. Diga Manre. Ele foi para Manre. Aí lá, próximo, já em Canaã, aqui, né, pertinho da bênção, Deus aparece com Abraão e diz assim: Abraão. Ele já estava morando numa casa, né, já estava numa tenda boa. Eu sou teu Deus. Eu sou contigo. Glória. Eita Deus. Aí Abraão murmura. Abraão diz assim: Senhor, o que adianta eu ter tudo isso? O que adianta o Senhor ser comigo, se o herdeiro da minha casa vai ser um mordomo? Murmurou. Adianta o Senhor me prosperar, adianta o Senhor me dar tudo isso, se eu não tenho filho, minha mulher não tem filho, a promessa não se cumpriu, o herdeiro vai ser o meu mordomo. Irmãos, não murmure. Glória a Deus, aleluia. Aguarde. Glória. Fecha a boca. Não perca a vitória. Ela está pertinha. Aí Deus olhou para Abraão e disse: quer dizer que tu está querendo me lembrar, né? Da promessa. É como se Deus tivesse esquecido da promessa. Abraão estava tendo um comportamento querendo lembrar Deus. O que adianta eu herdar tudo isso se o herdeiro vai ser o meu mordomo? Aí Deus disse: muito bem, vai lá fora, olha para o céu e conte as estrelas. Eita, Deus, canturando. Se a pode contar, vai. Eu fico imaginando Abraão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí, eu perdi, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não consegui não. Aí Deus fala: assim como são as estrelas do céu, areia do mar, assim será a tua descendência. Que farei, Senhor, para herdar essa terra? Aí a história inverte. No altar, no primeiro altar, em Carvalho de Moré, Abraão deu o que queria. Em Betel, Abraão deu o que queria. Em Manre, Deus dá a lista. Agora é Deus que está querendo. Glória a Deus, aleluia. Não da forma que você quer, Abraão. Agora vai ser do meu Glória a jeito. Deus, aleluia. Agora eu vou dar lista. Aí Deus deu uma lista. Você quer? Então você vai ter que pegar uma carneirinha assim, você vai pegar uns pombinhos. Uma lista bem fácil, mas era uma lista. Então quando Deus pede, é diferente da maneira que você quer dar voluntariamente. Uma coisa é você dar, outra coisa é Deus pedir. É diferente.
Deus deu a lista a Abraão. Abraão olhou para a lista, era rico, estava próspero. O que é pombi, carneirinha? É fácil. Fez, foi lá e levantou um altar, botou, mas a Bíblia fala que as aves de rapina descia em cima do sacrifício, e Abraão com um pedaço de pau as enxotava assim. Como se pedaço de pau vence ataque de aves de rapina. Como se você vencesse as batalhas espirituais com armas humanas. Não se vence com armas humanas, você precisa das armas espirituais. E às vezes essas armas é a oração, às vezes é o jejum, às vezes é o louvor que Deus tem colocado na sua boca. Deus tem te dado armas para você vencer as batalhas. Mas Abraão queria ganhar com um pedaço de pau, enxotando as aves de rapina até que ele se cansou e dormiu ali em cima daquele negócio. Passaram alguns dias, Abraão estava sentado assim em casa, olhando para o horizonte. Depois daquele sacrifício, Abraão disse, estava lá sentado, aí vieram lá os anjos, né? Olharam para Abraão. Abraão, velhinho, 100 anos, 99 anos. Pois, muito bem. Nós passamos aqui para te dizer que daqui a 1 ano, Sara, ela lá dentro escutando, velho, vai estar amamentando. Olha só, irmão, 25 anos. Glória a Deus. Aleluia. Ele aqui. Vou fazer um guisado para vocês comerem, tá? Pode fazer. Comer os anjos lá. E ele. Pronto. E a promessa de Deus se cumpriu. Glória a Deus. Aleluia. Por que eu estou contando essa história? Porque a partir desse momento, a Bíblia fala que Abraão, a criança desmamou, e Abraão fez um banquete, fez uma festa, porque a criança desmamou, Isaac nasceu, o filho da promessa nasceu, e ele fez um banquete, e você vai perceber que a partir daquele momento, a história de Abraão era só banquete. Glória a Deus. Aleluia. Deus não encontra mais Abraão no altar. Nunca mais você vê Abraão levantando nada para Deus. Pega o texto e examina. Antes ele estava no altar, antes ele sacrificava, mas agora, a partir do momento que a bênção chegou, acabou. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós nos esquecemos e damos as costas depois que a bênção chega? É interessante que o ser humano ele é grande em fazer promessa, e Deus é muito grande em ouvir. Se você tiver com uma doença, o médico fala, olha que você está com câncer, você vai morrer. Tem 6 meses, você fica lá no hospital assim, ah Senhor, se tu me tirar daqui, eu prometo que eu vou evangelizar, eu prometo que eu vou, Senhor, eu vou dar dízimo, vou dar oferta, vou mudar a minha vida. Pô, tu está fazendo voto porque tu está ruim, está numa crise financeira, está passando aquela fase que só Deus sabe, não vende, não compra, está uma crise. Você diz, meu Deus, eu estou em Manre, eu estou numa prova danada, que foi a situação de Abraão, está em Manre, aqui não tem jeito. Aí você diz, eu estou em Manre, minha vida está de cabeça para baixo, minhas contas eu não consigo pagar. Ah, Senhor, o que está acontecendo? Eu vou fazer um voto. Deus está só te olhando. Eu te prometo, Senhor, que o Senhor me prosperar, eu vou dar meu dízimo, vou dar minha oferta, eu vou fazer uma oferta de sacrifício, eu vou ajudar. Ah, meu Deus, porque a gente está apertado, a gente faz voto. O ser humano é mestre em fazer voto. E Deus é bom em ouvir, em acreditar. Deus está sempre acreditando que a gente vai acertar, que a gente vai cumprir. Deus está sempre dando uma oportunidade para nós.
Nessa minha caminhada eu fiz muito voto. Mas olha aqui para mim, eu nunca desisti. Eu nunca olhei para trás. Eu nunca voltei para patria de cocaína. Eu nunca mais acendi um cigarro de maconha. Eu sabia que meu alvo era aquele. Eu sei que eu estou debaixo de uma promessa. Eu sei que Deus falou que tinha uma promessa para a minha vida. Eu não vou me entregar. Então Deus olhou para Abraão e disse: cadê esse caba? Cadê Abraão? Vivia nos montes fazendo sacrifício. Depois que Isaac nasceu, que a bênção chegou, acabou. Aí vem a ingratidão. Aí vem o esquecimento. Porque não são os vendavais que nos afastam do Senhor. Pelo contrário, quando o vento sopra, tu vem para a igreja. Quando o vento sopra, tu vai para a oração. Quando o vento sopra, você pede oração. Agora, quando a calmaria chega, você... É a calmaria que tira você da igreja. Está tudo bom. Você, eita, meu Deus, se melhorar, estraga. Deus está só de olho, é? Cadê você no altar? Cadê você no louvor? Cadê você no evangelismo? Cadê você na obra? Cadê você na igreja? Aí Deus está te procurando, não acha. Por quê? É só banquete. É só festa. Abraão era só festa, só festa, só festa, só festa. Isaac foi crescendo, foi ficando rapazinho. E você não encontra mais Abraão no altar. Mas a pior coisa que o ser humano tem e que ele faz é fazer com que Deus se esqueça dele. Olha aqui para mim. Deus nunca vai se esquecer de você. Você já se esqueceu dele, ele nunca vai se esquecer de você. Ele sabe o teu nome, ele conhece a tua história, ele sabe a tua vida, e eu sou testemunha disso. Porque quando eu entrei como traficante dentro de uma igreja, só faltou o pastor falar meu nome. Eu estava sentado no banco da igreja com um revólver dentro da bolsa, e Deus revelou o pastor e disse: aqui na nossa igreja tem um que é bandido, traficante, ladrão, está aqui nessa noite. E Deus manda te dizer: levanta a tua mão, porque hoje é o teu dia. E eu fiquei de olho arregalado, me escorregando lá no banco da igreja. Eu disse: esse pastor é polícia, é polícia, é polícia. Ele me conhece, não é? Deus conhece você. Ele nunca vai se esquecer do teu nome. Nunca vai se esquecer de você. Mas quando a bênção vem, é só banquete, é só festa, é jantar, e Deus começa a olhar: eita, cadê o Abraão? Cadê esse cara? Olha aqui para mim. Não faça Deus sentir saudade de você. Quem quiser sentir saudade de você, que sinta, mas não deixe Deus sentir saudade de você. Saudade da tua voz, saudade da tua oração, saudade das tuas lágrimas, saudade da sua comunhão. Quando Deus começa a sentir saudade, olha e começa a procurar por você e não te vê. Não deixa isso acontecer, porque a forma que Deus vai usar para te trazer de volta para o altar vai doer. Deus olhou e disse: cadê Abraão? O cara vivia no monte, fazendo sacrifício. Sabe que nasceu? Só banquete. Deus resolveu assim, ó. Um belo dia, Deus falou: Abraão! Lúcio, Abraão, pega esse teu filho, ó. Esse teu único filho, cabra, leva ele lá no monte, onde eu vou te mostrar, e mata ele. Olha a forma que Deus usou para trazer o cara para o lugar dele. Mata ele! Ofereça ele em sacrifício para mim!
a forma de Deus trazer a gente para o altar? Deus quer te ver sacrificando. Deus quer te ver na presença dEle. Deus quer te ver orando. Deus quer te ver jejuando. Deus quer contar contigo. Deus precisa de você. Eu me lembro quando Isaías teve a visão do trono, que o anjo, ele viu o altar, viu o trono do Senhor, e ele começou a gritar: eu vou morrer, porque meus olhos viram a glória do Senhor. O anjo desceu com uma tenagem, tocou na boca dele e disse: teus pecados estão perdoados, a sua iniquidade é tirada. E logo depois Deus olhou para Isaías e disse: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? O céu inteiro estava precisando daquele homem. Deus estava dizendo para Isaías: a quem vou enviar? A quem há de ir por nós quem? Pelos anjos, pelos arcanjos, pelos querubins, pelos serafins, pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Quem vai por nós? Isaías orou e disse: Senhor, envia-me a mim, oh glória. Nós estamos no fim dos tempos da igreja. Você já comeu melado? Melado é bom, né, irmão? Tu passa assim o dedo assim. Ai, que coisa boa é o melado. Tacho de melado. Mas o melado mais gostoso é a rapa. É a rapa do tacho. Não é aquele melado em cima. É aquele que está lá no final. Que tu passa o dedo e vê aquele traço grosso. Assim, tu... Ai, que delícia, a rapa do tacho. É assim da igreja. A igreja, nós estamos vivendo a rapa do tacho. Nós estamos no melhor. Nós estamos no final. No final, Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja. Nós estamos no final. E Deus está contando com você. Deus está contando com a gente. Deus está contando com você. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus orou. Pega teu filho, leva para o altar, mata ele, oferece ele para mim em sacrifício. Pronto. É assim a forma que Deus puxa. Ele vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, fica. Esqueceu que tu é minha? Esqueceu que eu te escolhi? Esqueceu que um dia tu entregou tua vida nas minhas mãos? Entregou que você é meu? Por que você está fora do altar? Venha. Ai, que dor, meu Deus do céu, pastor, ora por mim. Agora não aguenta porque você deixou Deus sentir saudade. Você deixou Deus sentir falta de você. Você deixou Deus sentir saudade de você. Deus está sentindo falta do teu glória a Deus. Deus sente falta da nossa aleluia. Deus sente falta da nossa adoração. Deus sente falta do nosso louvor. Lá está o Abraão. Caminhou tanto tempo para receber a bênção, agora vai morrer.